Boa noite a todos, hein? Vocês estão me ouvindo? Professor. Obrigado, Eduardo. Nós vamos dar aí continuidade aos nossos temas dentro da disciplina Raciocínio Clínico. Semana passada não teve aula, né? Então a gente vai dar continuidade. Essa aula de hoje, nós vamos discutir, na verdade, dois casos clínicos e alguns temas relacionados. O primeiro caso clínico, eu vou dividi-lo em duas partes. Nós vamos hoje apresentar uma parte e discutir uma patologia e apresentar dados sobre uma patologia, né? E nas semanas subsequentes aí a gente vai discutir mais itens relacionados ao caso clínico número 1 e depois vamos para o caso clínico número 2. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para que a gente possa dar início. Muito bem. Vocês estão vendo os slides? Estão vendo os slides? Sim, sim. Eu vou ler, então, para que a gente possa começar. Aqui é um paciente idoso, né? Lá está lá, 72 anos, masculino, branco, aposentado, natural de Nova Iguaçu, com história de diabetes médio há cerca de 20 anos, sem outras comorbidades. Queixa principal: deu entrada no serviço de emergência, estou com dor, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma. Leve com início a 10 dias. Relata sua esposa que é diabético de longa data, né, aproximadamente há 20 anos, sem outra comorbidade. O paciente refere claudicação intermitente com piora progressiva, aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2.000 miligramas ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normal. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema eritêmico, dor local que se estendia até terço distal da perna. No quinto pododáctilo, visualizava-se necrose seca e em área adjacente no dorso do pé, lesão ulcerada. 6 por 4 centímetros, exposição de tendão, sem exposição óssea e com secreção purulenta, figura 1, que eu já vou mostrar. Pulso expedioso e tibial posterior presente em ambos os pés. Então, essa é a lesão do paciente que foi atendido ali no serviço de emergência, né? Logo após o atendimento, nós temos mais alguns dados aqui relativos a dados laboratoriais, né? Avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho e teste do monofilamento, 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos por milímetro cúbico, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 miligramas por decilitro, valor de referência menor que 5, velocidade de hemossedimentação de 102 milímetros por hora, valor de referência menor do que 30. Antes de eu progredir, né, que a gente vai falar sobre a importância aí do diabetes, né, e alguns aspectos relacionados a esse tema, algum comentário, alguma pergunta? Vejam o que está acontecendo. Nós estamos atendendo paciente, né, que tem uma história da doença atual, queixa principal, história da doença atual, identificação, as drogas que usa, temos ali dados já relativos ao exame físico mostrando uma lesão extensa, ulcerada, com área de necrose, quer dizer, uma lesão grave, caracterizada ali pelo pé diabético, né? E esse tipo de problema médico merece uma série de cuidados, intervenções, e a opção para esses doentes é internação. Quer dizer, não dá para tratar quando chega ali naquele estágio que está,
a nível ambulatorial, né? Tem que ser hospitalizado, né? Tem que ser hospitalizado para dar andamento ao tratamento. E várias intervenções têm que ser feitas, a gente vai discutir as intervenções na outra aula. E já temos ali alguns exames complementares mostrando problemas, né? Leucocitose, biomarcadores elevados e também VHS elevado, e o doente também com descrição ali de comorbidades relativas à retinopatia e também à neuropatia, né? Alguma pergunta? Algum comentário sobre o que foi dito? Não? Não? Então vamos voltar aqui. Não, professor. Muito bem, vamos voltar aqui. Então, a gente vai aproveitar nesse primeiro momento para falar um pouco sobre o diabetes mellitus, né? E aqui é uma publicação da Organização Mundial de Saúde falando a respeito de 5 critérios que definem as condições ideais ou principais para identificar casos de uma determinada patologia na população. Quer dizer, a importância, né? A doença é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável, existe uma forma de tratamento também aceitável e possível de ser feito. O tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Então, vocês vão ver que o diabetes mellitus, né, diabetes tipo 2, a gente vai falar sobre isso também, tipo 1, tipo 2, se encaixa aí em todas essas em todos esses itens, é o que eu vou mostrar. A doença é um importante problema de saúde pública. Sim, o diabetes é um problema importante de saúde pública, né? Uma das principais causas de morte, né, de doença e morte no mundo, e a prevalência global continua a aumentar. Então, aqui a gente tem dados, né? Isso aqui é do Harrison, né? Uma tabela mostrando a importância ali do diabetes como causa principal de morte no mundo, né? No mundo, em países em desenvolvimento, em países que têm grandes recursos, né? O diabetes está presente ali dentro ali das principais 10 causas de morte nesses países, né? A prevalência do diabetes mellitus, né? Quantos casos nós temos de diabetes percentualmente presente na população? Vejam, ali estimou que 8,8%, né, de 7,2 a 11,4 da população mundial com 20 a 79 anos, ou seja, 415 milhões de pessoas, vivia com diabetes em 2015. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado ser superior a 642 milhões em 2040. Cerca de 75% dos casos são em países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento de casos de diabetes nas próximas décadas, é onde a gente está incluído ali, né? Então, vocês vejam ali, o Brasil na posição ali de 4º lugar, né, de número de pacientes com diabetes em 2015, 14 milhões de pessoas, e com uma projeção para 240 para 23 e 300 mil pessoas, 23 milhões e 300 mil pessoas no ano de 2040. Quer dizer, então, um número de casos muito grande, né? Quais são os fatores associados, né, ao diagnóstico de diabetes? Quer dizer, quais são as doenças que estão presentes nos pacientes com diabetes e o quanto elas colaboram ali para uma mortalidade maior, uma morbidade maior. Então, a gente tem, esse aqui é um artigo com dados brasileiros, foi feito um inquérito, isso através do telefone, né, perguntando às pessoas que doenças elas tinham, se já tinham tido diagnóstico de diabetes, que outros diagnósticos as pessoas apresentavam. E aí a relação, nesse trabalho que foi publicado, a relação do diabetes com algumas outras patologias, como obesidade, sedentarismo, quer dizer, o estilo de vida também, o sedentarismo, a hipertensão arterial e também a dislipidemia, a hipercolesterolemia. Então, a presença do diabetes é associado a essas patologias, né, a hábitos de vidas que têm uma chance maior de evoluir com morte por doença vascular, como obesidade, hipertensão arterial, sedentarismo também. Aqui, esse artigo mostrando que a prevalência do diabetes mellitus na população brasileira foi de 7,5%.
E ali, os fatores associados, né? Os resultados indicam elevada prevalência de diabetes mellitus e de vários seus fatores associados identificados como evitáveis e apontam para a necessidade de mudanças comportamentais, como estratégia para prevenção e controle do diabetes e suas complicações. Então, como está colocado ali em cima, né, o diabetes permaneceu associado à idade, igual ou maior a 40 anos. Ali está falando da escolaridade também, do estado conjugal, a obesidade, sedentarismo e a comorbidade como hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Professor? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo o chat. Eu teria que... Perdão te interromper. Boa noite. Nesses cálculos sobre essa incidência, essa prevalência, ele também considera os pré-diabéticos ou não entra para fazer essa contagem? Não, nessa análise, não. Só os pacientes que já têm o diagnóstico de diabetes. Ele fez esse trabalho, ele fez um inquérito, né, com resultados através de telefone. Não tem o diagnóstico aí de pré-diabético, eu já vou falar também, não. Não tem esse diagnóstico. Nada. E aqui está falando do aumento da prevalência, está associado a diversos fatores, como transição epidemiológica, rápida urbanização, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de obesidade, excesso de peso, o envelhecimento da população e também a maior sobrevida dos pacientes com diabetes. Né? A faixa etária é maior número de casos de diabetes, né? Com envelhecimento. A gente tem o nosso sistema público de saúde, que foi criado em 1988, né? E ali, em 1990, a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e institui os preceitos que seguem até hoje. E também coloca ali os 3 níveis, né, de atenção: promoção da saúde, modificar os fatores de risco associados, a prevenção primária, tratamento dos casos, prevenção secundária e a reabilitação, incluído ali na prevenção terciária, os 3 níveis de prevenção do nosso sistema público de saúde. No caso do diabetes mellitus, acaba impactando de maneira significativa o nosso sistema público, por quê? Número grande de pacientes que evolui para o óbito, como já foi mostrado anteriormente. Então, esses doentes internam, tratam, reinternam, tratam, e muitas vezes evoluem para o óbito, né? Ali está colocado, como acabei de falar, as internações frequentes, um custo elevado. É a principal causa de cegueira, principal causa de doença renal crônica, uma principal causa também de acidente vascular encefálico, de coronariopatia, de infarto agudo do miocárdio, de amputação não traumática. A gente vai ali no nosso caso, depois nós vamos discutir o que foi feito com o doente, como que ele evoluiu, como que ele foi tratado. E isso impõe um custo alto para toda a sociedade. Quer dizer, o tratamento dessas pessoas, que cada vez aumenta mais o número de casos, impõe um custo alto para toda a sociedade. Aqui, a outra afirmação que foi colocada lá pela OMS: existe um estágio inicial, período ou fase assintomática. Isso também é verdade para os pacientes com diabetes, né? Existe um período assintomático relativamente longo, e aqui esse gráfico, essa publicação mostrando, com dados de 2017, né, em relação a diagnóstico de diabetes na América Latina, mostrando que cerca de 40% das pessoas que tinham diagnóstico de diabetes não sabiam que tinham a doença, porque não tinham acesso ao médico, não faziam os exames, então não conheciam ter a doença e, portanto, não faziam um tratamento adequado, né? Como identificar os casos de diabetes mellitus? Aqui, indicação para rastreamento de diabetes, né? Principalmente, nós vamos encontrar na fase adulta o tipo 2, o diabetes tipo 2, que eu já vou falar. E isso deve ser feito, né, em pacientes, incluindo pacientes assintomáticos. Quer dizer, quando eu vou na população e vou rastrear para casos de diabetes, eu tenho lá critérios para isso ser feito. Então, em pacientes que têm uma idade igual ou maior a 45 anos, né, ou indivíduos, quer dizer, todos os indivíduos com idade igual ou maior a 45 anos, e indivíduos com menos de 45 anos, sugere-se o rastreamento para diabetes tipo 2 em indivíduos que tenham sobrepeso ou obesidade que apresentem mais de um fator de risco para diabetes, dentre os seguintes:
diagnóstico de pré-diabetes, história familiar de diabetes mellitus, quer dizer, tem um parente de primeiro grau, raça ou etnia de alto risco para diabetes, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, a dislipidemia, síndrome de ovário policístico, sedentarismo e presença de acantose nígricans. Então, se eu encontro a presença desses fatores, mesmo em pessoas com menos de 45 anos, eu devo rastrear para a possibilidade de diabetes. Então, existe um teste de screening aceitável. Vários testes existem. Quais são os critérios de diagnóstico para diabetes mellitus? Nós temos aqui os critérios. São 3 possibilidades. Então, uma glicemia de jejum igual ou maior a 126 miligramas por decilitro, um teste de tolerância à glicose com uma glicemia igual ou maior a 200 miligramas por decilitro, ou uma hemoglobina glicase igual ou maior a 6,5%. Qualquer uma dessas possibilidades, nós estamos com o diagnóstico de diabetes mellitus feito. Os tipos, digamos assim, principais, né, tem o tipo 1, que é o diabetes da infância, né, onde você tem a destruição da célula beta, geralmente levando a deficiência absoluta de insulina. Esses pacientes, normalmente, eles são dependentes de insulina, fazem uso de insulina. O tipo 1. O tipo 2, que é o adulto, que é o maior número de casos, 90% a 95% dos pacientes preenchem ali critérios para diabetes tipo 2. Essa possibilidade existe por conta da presença da resistência insulínica nesses pacientes, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, e também a diminuição, um defeito na secreção de insulina pelo pâncreas, quer dizer, a possibilidade de diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas, associado à resistência insulínica, faz com que o paciente desenvolva o diabetes tipo 2. Né? Então, o diabetes tipo 2 é a principal causa é a resistência insulínica devido à herança familiar, os chamados fatores genéticos poligênicos, associada a fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, a obesidade. Então, novamente, anormalidades metabólicas associadas a comorbidades, hipertensão, obesidade, dislipidemia, isso também acaba levando a hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, processo inflamatório, e tudo isso contribui para acelerar a aterogênese e levando à morte por doença cardiovascular. Um outro dado também, colocado ali pela OMS, é que o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Quer dizer, se eu faço o diagnóstico precoce numa fase inicial, eu posso intervir impedindo complicações que iriam ocorrer ao longo do tempo, né? Como as complicações, nós vamos falar isso também em outro momento, as complicações relacionadas ao diabetes, por doença macrovascular, por doença microvascular, como a doença renal crônica, a retinopatia, a neuropatia. A gente vai falar isso em outro momento, né? Intervenções para o pré-diabetes podem prevenir ou adiar o início da doença. Quer dizer, se eu faço o diagnóstico do paciente preenchendo critérios para pré-diabetes, eu posso prevenir ou adiar o início da doença. E aí temos essa publicação, que já tem, digamos assim, 21 anos, que ela é muito importante e sempre citada quando a gente vai falar sobre como prevenir o aparecimento do diabetes tipo 2, como eu posso impedir a progressão da doença, como eu posso evitar a progressão da doença e as suas complicações. Quer dizer, o que esse autor fez, né? A prevenção do diabetes tipo 2 por alterações no estilo de vida entre pacientes com teste de tolerância à glicose anormal. Quer dizer, o que é paciente com teste de tolerância à glicose anormal? São pacientes que preenchem critérios para diagnóstico de pré-diabetes. Né? Que pacientes são esses? Né? Então, aqui são os pacientes aqui, como a gente pode classificar a obesidade, de acordo com o índice de massa corporal, e aqui como que é feito o diagnóstico do paciente com pré-diabetes. Quer dizer, o doente tem uma glicemia ali intermediária entre 100 e menor que 126, ou um teste de tolerância à glicose com uma glicemia maior que 140, porém menor que 200, ou uma hemoglobina glicosilada maior que 5,7, porém menor que 6,5. Ele não preenche critério para diabetes, porém ele preenche critérios para o diagnóstico de
pré-diabetes. O que esse autor fez? Ele identificou esses pacientes, né? Como está aqui nos métodos, né, do trabalho. Como é que ele identificou? Os pacientes foram identificados como teste de tolerância à glicose anormal, como eu acabei de mostrar. E também pessoas que estavam com sobrepeso, definido ali pelo IMC 25 ou maior, e também que tinham entre 40 e 65 anos. Então, olha só, tinham um IMC igual ou maior a 25, tinham 40 a 65 anos e tinham um teste de tolerância à glicose anormal, caracterizando o pré-diabetes, como eu acabei de mostrar. Então, ele dividiu em 2 grupos, que ele chamou de grupo intervenção e grupo controle. No grupo intervenção, existiam objetivos a serem alcançados, como, por exemplo, uma redução de peso nesses pacientes que estavam com o IMC maior que 25, né, caracterizando ali sobrepeso e obesidade, e tinha também que modificar a dieta para uma dieta com uma ingesta de gordura menor que 30%, de gordura saturada menor que 10% da energia, do valor calórico, uma ingestão de fibra e um exercício de mais de 4 horas, né, fazer mais de 4 horas de exercício aeróbico por semana. Então, vejam só, ele observou o que aconteceu no grupo intervenção e no grupo controle. O grupo intervenção, os objetivos foram alcançados, né? Vejam lá os resultados do grupo intervenção. Por exemplo, a redução de peso em mais de 5% foi alcançada em 43% dos pacientes do grupo intervenção e em apenas 13% do grupo controle. A modificação da dieta em 45% do grupo intervenção e em apenas 26% do grupo controle. O exercício, não houve uma diferença, mas como está colocado ali, com um P significativo menor do que 0,001, uma diferença estatisticamente significante. Então, o grupo intervenção ele se ajustou melhor. As intervenções elas obtiveram resultado como os autores queriam. E no grupo controle, isso não aconteceu. Ao longo do tempo, aí o que aconteceu? Grupo controle, grupo intervenção e aparecimento do diabetes, incidência do diabetes. Vejam que no grupo intervenção, a chance de aparecimento de diabetes ela diminuiu progressivamente ao longo dos anos, né? Então, houve sucesso. Essas intervenções diminuíram o aparecimento de diabetes tipo 2. Significa o seguinte, se eu consigo intervir, identificando ali um paciente com teste de tolerância à glicose anormal, nós temos os fatores de risco. Se eu intervenho nesses fatores, mandando fazer exercício, combatendo o sedentarismo, perda de peso nos pacientes obesos, eu acabo adiando o aparecimento do diabetes tipo 2 e todas as complicações relacionadas a isso. Conclusão, como o autor coloca aqui, né? O diabetes tipo 2 pode ser prevenido por alterações no estilo de vida em pacientes de alto risco. Olha como é importante a identificação e a modificação do estilo de vida desses pacientes. Existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feito. Nós vamos discutir na outra aula também como que a gente trata, qual é a conduta que nós temos frente a esses casos quando a gente está diante de um paciente que interna, principalmente o doente que interna, ao diabetes tipo 2. Deixa eu interromper aqui para ouvir vocês. Muito bem, acho que tem... Não. Então, eu queria ouvir vocês alguma pergunta, de acordo com o que foi dito. Essa aula hoje é para mostrar a importância do diabetes, sobre vários aspectos, né? Os tipos, a prevalência, as medidas que podem ser tomadas ali na população, identificando pacientes com teste de tolerância à glicose anormal, quer dizer, o pré-diabetes, fazendo a intervenção e adiando ali o aparecimento do diabetes tipo 2. Professor, se fala muito, né, que atualmente se usa esse controle para o pré-diabético com metformina, né, que é o glifage, e esses medicamentos. Mas se não quiser, se o paciente, por exemplo, é um pré-diabético, é novo, não é abaixo dos 30 anos e não quiser fazer associação
pode ficar só nessa mesmo de mudança de estilo de vida, que já é o suficiente, né? Acabei de mostrar. O trabalho acabou de mostrar isso. Só que ele está usando ali, eu mostrei também, pacientes entre 40 e 65 anos, né? Que foi no método ali, foram os pacientes que ele incluiu. Mas o que você está falando de um paciente mais jovem, em relação à intervenção terapêutica, né? Óbvio, cada caso é diferente do outro. Isso aí tem que ver de acordo com o colega que está acompanhando qual é a melhor opção. Mas uma primeira atitude pode ser apenas mudança no estilo de vida, né? Perda de peso, modificação da dieta, exercício físico. A gente vai falar isso em outra aula. A gente chama isso de MEV, modificação do estilo de vida. E aí observa a evolução em relação à glicemia. Mas eu estou falando do diabetes. Em relação ao teste de tolerância à glicose anormal, a primeira atitude pode ser efetivamente a mudança do estilo de vida e ver o que acontece em relação Mas se quiser associar, isso não seria algo que prejudicaria? Se quisesse associar algum medicamento, tipo a metformina, não seria algo que prejudicaria? Não, ela pode ser usada para síndrome metabólica, ela pode ser usada. Ela pode ser usada, né? Mas a primeira atitude é ver se a mudança do estilo de vida tem impacto favorável ali em relação ao controle da glicemia, diminuição dos níveis, em relação também à hemoglobina glicosilada. Quer dizer, se isso não tiver o efeito desejado, você pode introduzir uma droga para tratar. Entendi. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Não, professor. Não. Na aula subsequente, a gente vai falar do tratamento do diabetes, né, das opções que a gente tem ali em relação ao tipo 2, né, e um racional para isso também, como é que a gente raciocina para tratar. Tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigada. Nada. Obrigada, professor. Então tá, ó, um abraço para vocês, podem colocar o nome, a matrícula, semana que vem a gente se encontra novamente. Um abraço. Tá ótimo, obrigada. Um abração.